Olá, linda e bela egrégora de Touro. Vamos para uma tiragem das energias dos próximos 7 dias. Vamos desvendar o que o cosmo reserva na egrégora de Touro nesses próximos 7 dias. Vamos ver, taurinos. Peça a orientação da grande fraternidade branca. Peça a orientação da grande loja branca. Quais as energias na egrégora de Touro nos próximos 7 dias? Taurinos e taurinas, tá? O que está vindo para vocês nesses próximos 7 dias? Então, pessoas, vocês estão bem? Fluindo na vida? Conseguem compreender os processos da vivência? Né? Tudo é lindo e belo, sabe? Do meu ponto de vista, óbvio, né? Do ponto de vista de quem está vivendo a circunstância, às vezes é lindo, às vezes é feio, né? Mas por quê? É o seu ponto de vista, cara. É a forma como você enxerga o mundo, entendeu? Mas perfeito ele é. Sempre é perfeito. Entende? O mundo, né? A terceira dimensão sempre foi perfeita, né? Houve um tempo imemorial no qual não havia divisão entre terceira e quarta dimensão, né? E não existia, por exemplo, colônia e umbral, né? Tanto não existia a divisão entre terceira e quarta dimensão, como também não existia colônias e umbrais, e umbral, né? Que é o que as religiões chamam de céu e inferno, entendeu? Houve um tempo imemorial, né? Mas houveram mudanças, né? Foi necessária uma reestruturação neste universo. Houve uma torre, né? E a estrutura precisou ser reformulada, entendeu? E quando houve essa reformulação da estrutura, então foi aplicada, né, a lei da causa e efeito, né? O livre-arbítrio e o destino, né? A causa e a consequência, entende? E aí as coisas passaram a ser perfeitas, né? A lei do retorno, né? Faz parte de tudo isso, né? O karma e o dharma, meu, é tudo uma coisa só, entendeu? Você pode usar termos diferentes, né, para descrever o mesmo processo, né? É claro que esse processo ele ocorre em diversos níveis, né? Tanto do nível macro ao nível mínimo, né? E entre o macro e o mínimo existem diversos outros níveis, entendeu? Então, como é em cima, é embaixo, né? Como é embaixo, tal como é embaixo, é em cima, né? Ou também o mundo das ideias do filósofo Platão. Se existe um cavalo aqui, é porque em algum lugar existe o cavalo perfeito. Se existe uma maçã aqui, é porque em algum lugar existe a maçã perfeita. O que vemos aqui são cópias imperfeitas da perfeição. Compreende? Então desde quando foi implementado nessas mudanças, houve uma torre e tudo foi reestruturado, a vida passou a ser perfeita. Agora, é perfeita do ponto de vista de quem vê esse mecanismo, esse grande mecanismo cósmico, né? E compreende que existe sim perfeição no mecanismo, compreende que existe justiça na vida, né? Que a vida não é obra do acaso, entende? Assim, o melhor, sabe, é você não se expor, né? A melhor forma de viver é viver tranquilo, sabe? Não seria neutro, né? E nem disfarçado, mas sabe assim, você ficar fora das atenções, sabe? Eu me esforcei muito para isso durante quase toda a minha vida, sabe? De eu ficar fora das atenções, para eu não ser visto por coisa alguma. E aí eu notei uma característica que eu tenho. Em qualquer lugar de trabalho religioso, trabalho místico que eu frequentar, eu sou chamado para trabalhar.
qualquer lugar. Qualquer religião, qualquer culto, qualquer espiritualidade, né, esotérica ou exotérica, qualquer lugar que eu for, eu sou chamado para trabalhar. Cara, e eu fiquei. Eu sempre me falava isso, mas eu quero viver. Eu quero ser imperceptível, né? Aquela ideia dos Racionais MCs, malandragem de verdade é viver, né? Ou seja, você não morre jovem, você passa pela vida, está ali, né? Mas consegue passar pela vida, né? A minha ideia sempre foi essa, né? Eu não quero chamar atenção, sabe? Eu quero somente passar por aqui, né? E eu percebi que não. No meu caso, não é assim. Entende? Cara, qualquer lugar que eu estiver, pedem a minha opinião, pedem o meu conselho, se incomodam comigo, pedem minha ajuda. Não consigo, cara. Assim, não é que eu faça isso. Eu não faço. Entende? Mas qualquer lugar que eu chegue, ou desperta a atenção das pessoas, sabe? É impossível estar em um local e não ser percebido que eu estou ali. Seja para o bem ou para o mal. Em qualquer lugar que eu estiver. Principalmente em locais que trabalham com o lado espiritual. Principalmente. Entende? E, meu... Aí chega um momento na vida que eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Eu tenho que desempenhar o meu trabalho. Mas eu tenho que fazer isso do meu jeito, né? Eu tenho que fazer isso sozinho, né? Eu tenho que ter a liberdade de... Preciso ter a liberdade de trabalhar da forma como... não da forma como me convém, eu não usaria essa palavra assim, mas da forma que fique um sistema, né, de trabalho que fique melhor para mim, que seja mais apto a mim, né? E não eu ter que me enquadrar na caixinha dos outros, entendeu? E aí o tarô foi uma grande ajuda para isso, entendeu? Uma grande ajuda. Touro, 9 de copas. 9 é um período assim de conclusões, né? Não são encerramentos, são conclusões. Mas é uma carta muito ótima. Muito ótima é redundância, né? É uma carta ótima. Porque aqui fala de conclusões, mas conclusões bem-sucedidas, né? Sabe assim, você seguir uma intuição, né? Uma certeza que você tem, né? Uma direção mental que você tem, e depois você descobrir que aquilo foi o correto, mesmo quando não parecia ser correto. 9 de copas representa sabedoria e espiritualidade alcançada por alguém que seguiu o caminho silencioso de seu coração. É amor que é derramado sobre outras pessoas. Touro, é ótimo, entendeu? Muito bom o que está aqui, sabe? Cara, e vem uma sequência louca aqui, né? Touro. Touro, eu diria, por obséquio, que essa leitura está viciada. Entendeu? Eu diria que essa leitura está viciada. Porém, eu escolhi fazer o meu trabalho de uma forma própria minha. Tanto que eu falo a respeito de expansão de consciência e não de questões do dia a dia. Eu não acabei de dizer aqui, né, na introdução. A introdução é pura guiância. Eu acabei de dizer que os processos se repetem em níveis, né, escalas diferentes, né, que entre o macro e o mínimo existem diversos outros níveis, né,
do macro até o mínimo, até o micro, né? Do macro até o micro, existem diversos graus, né? Diversas escalas para poder chegar até aqui. Para mim, essa leitura está confirmando isso. Essa sequência, né? Essa sequência do macro até o micro, né? É uma sequência encadeada de acontecimentos que vão te levar a a um, a um, a uma solitude, né? O as, ele é início, né? Ele é início, é liderança, é solitude. O naipe de espadas é o campo do intelecto, né? Mas o naipe de espadas ele fala muito a respeito de regras e ordens, né? Seguir a regra e seguir a ordem, entende? Fala de leis, a oposição entre o correto e o incorreto. E junto com ele veio um único arcano, o Papa. O Papa, ele é a maior autoridade moral e espiritual em uma organização. Ou seja, quem mais está assim interessado entre fazer separação entre o correto e o incorreto é o Papa. Não é nem o imperador, porque o imperador ele é político. O imperador ele tem que negociar com outras pessoas, ele é político, então ele tem que negociar com outras pessoas e nem sempre a vontade dele será soberana. Muitas vezes a vontade dele será corrompida, né? Ele vai pedir uma coisa, a pessoa vai fazer outra. Já o Papa não, cara. O Papa, sabe, pro Papa, assim, o mundo material já não é mais interessante. Ou seja, o Papa está em um nível que as coisas abaixo dele já não são mais interessantes para ele. Então ele não se importa mais em agradar as aparências, em fazer politicagem, né? Em cultivar amizades com segundas intenções, né? Criar uma network porque ele precisa de uma network. O Papa não está nem aí para isso. O Papa é alguém que está com o seu alvo já diante dos seus olhos. O seu alvo é a transição para outra vida. E ele já está, ele já vê o horizonte diante dos seus olhos, né? Ele já vê a luz no fim do túnel. E ele está preocupado, ele está interessado, não preocupado, interessado em transmitir o seu conhecimento para os seus discípulos, em ensinar pessoas. Transmitir o máximo de conhecimento, né, de desenvolvimento que ele alcançou ao longo da vida, transmitir isso para os seus discípulos, porque ele, em breve ele irá embora. Esse mundo já não o fascina mais. Esse mundo já não lhe causa mais ambições. E o Papa, por ser uma pessoa espiritualizada, ele, por ética da vivência prática, ele sabe que o espiritual é o eterno e o material é transitório. Então ele não se preocupa tanto com o material. É claro que ele está vivendo aqui, ele tem que lidar com tudo isso aqui, né? Ele tem que viver aqui, sabe? Ele tem que possuir bens aqui, né? Uma família, uma carreira, né? Um curso superior, coisa dessa natureza. Mas ele diz o seguinte, cara, isso aqui são ferramentas que me levam ao resultado que eu quero. E o resultado que eu quero é a transição para dimensões superiores, para as nuvens de Júpiter. Alguém já ouviu falar disso? Eu sei que algumas pessoas que vão ter contato com essa tiragem já ouviu falar. Sabe do que eu estou falando? As nuvens de Netuno, né? Entendeu? Voltar para minha casa. O Papa está em busca disso. Então ele não pode ser corrompido. O Papa, é impossível corromper o Papa. Impossível. Porque isso é uma atitude mental dele.
O que manda, né, o que importa, no final das contas, aqui no AS, né, em todo esse naipe que veio, é a sua atitude mental. É onde está a sua vibração. Entendeu? É isso que vai fazer a diferença entre o certo e o errado. Porque não é impossível, o touro, as leis da terceira dimensão, o lexo, né, a, a jurisprudência, a polícia, né, a segurança, é impossível fazer com que se cumpra a lei, 100% da lei. É impossível. Até mesmo os agentes da lei são corruptíveis e corrompidos porque estão imersos na terceira dimensão, e aqui é assim. Para a terceira dimensão, aqui é assim. Existe desculpa, pretexto para tudo. Porém, na ética, não existe. O Papa, ele trabalha com a ética. E ele vai lhe dizer isso. Onde você colocou o seu coração está o seu tesouro. Há tesouros que o ladrão e a traça não corrói. Há tesouros que o ladrão e a traça roubam e corrói. Então, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Onde você colocou o seu coração? O seu desejo, né? A sua ação. Lembre-se, o que Buda ensinou. O desejo move o sentimento move a emoção move tudo que a pessoa externaliza. Então, onde você colocou o seu coração, é onde está, lá atrás está o seu desejo. Um está ligado ao outro. E aí, meu querido, é questão de energia. A energia não mente. É impossível disfarçar uma vibração energética. Entendeu? Eu espero que, eu lhe desejo que não haja necessidade de julgamento. Aqui neste baralho, o julgamento representa vitória. Quando vem a carta do julgamento, né, a descrição da carta do julgamento é vitória. Porém, o julgamento ele é uma expectativa, significa que houve um problema que necessita de um veredito externo à pessoa, que a pessoa está dependente de circunstâncias externas a ela. Então não é uma situação agradável. Entende? Eu desejo que não haja necessidade de julgamento. Que você seja capaz, né, de seguir o caminho silencioso do seu coração, porque o seu eu superior é o que se pode chamar de santo, né, o incorruptível, né, aquilo que está além do alcance humano, né, um anjo. Né. Eu espero que você siga o caminho silencioso do seu coração, que é a intuição que vem do seu eu superior. Ok? Assim seja, assim é.